e Antônio Carmo. Oferecimento New Clean, sempre inovando. Vinac Consórcios, há mais de 45 anos realizando sonhos. Instituto Homem, descubra a simplicidade em viver bem. Muito bem, começando mais um bate-papo esportivo, hoje, quarta-feira, eu sou o Conrado Balucci, aqui comigo, sempre ele, o eclético mestre Antônio Carmo. Hoje, acho que pela primeira vez na semana, estamos juntos, ao vivo e a cores, Carmo. Bom dia para você. Bom dia, esse é o primeiro dia da semana, é o primeiro dia do ano, né, Conrado? Você quer ir no litoral, a coisa está muito apertada, faz sol, chove, tem muita gente, a coisa segue adiante, mas aqui estamos para falar um pouco de esporte, de futebol, falar das coisas do terreno doméstico, do futebol brasileiro, enfim, aquilo que a gente está acostumado a comentar aqui nas manhãs, no nosso bate-papo esportivo, ano 20, que caminha para o ano 21, hein? Em abril, 21 anos. Muito bem. Carmo, e hoje a gente tem bastante assunto, vamos começar falando de Copinha, começar falando dos nossos times regionais que jogam hoje, tem clássico Atlético, Guaratinguetá e São José dos Campos, Taubaté também entra em campo. Primeiro, falar desse jogo aí do São José com o Atlético Guaratinguetá, o Guaratinguetá, que se não vencer o São José, já praticamente está eliminado, né? E o São José teve um empate na primeira rodada, é jogo importante para os dois times, já virou mata-mata, na segunda rodada já é mata-mata, num tiro curto como é a Copinha, todo jogo é importante, né, Carmo? O São José é favorito? Já é um jogo eliminatório, não é, eu acho que não tem favorito aí dos times do Vale não, Conrado. São José está com um time basicamente sub-17, o time foi convidado para disputar a Copa São Paulo já depois de tudo praticamente definido, porque aconteceram desistências, veja você que o Flamengo, né, o Clube de Regatas Flamengo, um dos maiores vencedores da história da Copinha, acho que tem 4 títulos no Flamengo, o Flamengo não veio, preferiu deixar a rapaziada, porque o Flamengo vai utilizar os jogadores do Sub-20 já no campeonato estadual, já começa agora. Aliás, ontem já tivemos alargado os campeonatos estaduais, viu, Conrado? Ontem estava vendo à noite, ele levou um susto. Estava tendo jogo lá do campeonato cearense, do campeonato catarinense e do campeonato paranaense. A bola já rolou, já começou aí a ter jogo pelos campeonatos estaduais. Bom, voltando aí a São José e Atlético Guará, o São José está com um time praticamente sub-17, o técnico é o Diego Daniel, que era técnico do sub-17, sub-20 foi muito mal no Campeonato Paulista, aliás, Taubaté, São José e Atlético Guará, no Paulistão sub-20 do ano passado, acabaram rebaixados para a Série A2. Houve uma mudança grande no regulamento, nas coisas todas. Agora, esse ano estarão se enfrentando numa Série A2. E o São José, como não tinha um sub-20 aí já preparado, quando surgiu o convite, aceitou, foi para a sede de Guará, mas o time é um sub-17, um pouquinho, um sub-18 por ali. E a molecada estreou até que bem, empatando com o Juventude, no domingo passado, 0-0. O Guará acabou dando a nota e perdendo para o Nacional de Manaus por 2-0. Sendo assim, hoje, como você disse, é jogo decisivo, se der um empate é ruim para os dois, se o Guará perder, ele está fora, porque ele fica com 0 ponto, São José ganhando vai a 4, e aí já tem outro confronto lá de um time com 3 pontos, outro com 1, então já praticamente o Guará já fica fora. Precisa ganhar hoje o empate, como eu disse, é ruim para os dois, mas ainda vai manter as duas equipes na briga, na tentativa de classificação para a última rodada no próximo domingo. O grupo é com 4 times, 3 jogos na primeira fase, classificam-se os 2 primeiros. Então vamos ver o que acontece hoje. É 13h o jogo, a nossa equipe dos donos da bola aqui da TV Band Vale vai acompanhar a peleja, amanhã a gente vê dentro da programação da Band, e lógico que pela manhã a gente comenta aqui. É isso, muito bom, está com cobertura dos donos da bola da Band Vale, como o Carmo disse então, a bola rola a 13h, como a sede é em Guaratinguetá, né, o mando acaba sendo do Atlético, então 13h, Atlético e São José, como o Carmo disse, adiantando aqui a classificação, o Nacional lidera, tem 3 pontos, depois vem Juventude, que não é aquele do teimoso aqui de São Sebastião, é o de Caxias do Sul, e o São José tem 1 pontinho, e o Atlético Guaratinguetá, Atlético Jaraguá é daqui também, viu, mas é o Atlético Guaratinguetá aí do Vale, também está na lanterninha
não tem nenhum ponto. E hoje tem o Taubaté, 7h15 da noite, Sim. jogando contra o Águia de Marabá, o Taubaté que lidera o grupo, né? O Taubaté está com o Botafogo do Rio de Janeiro e o Estrela de Março. O Taubaté venceu o Estrela na primeira rodada, agora enfrenta o Águia de Marabá, que perdeu para o Botafogo. O melhor jogo dessa fase, que seria Taubaté realmente e Botafogo, vai ficar para a última rodada, talvez já com os dois classificados, né, Carlos? O Botafogo esteve... Dependendo. O Botafogo esteve recentemente aí no grupo do Taubaté também, há uns 2 anos atrás, aí 3. As duas equipes se classificaram, depois passaram da outra fase e voltaram a se enfrentar, porque é assim, né? Copinha assim, o Taubaté está no grupo 21 e Guará é grupo 22. Então as equipes se enfrentam, né? E aí os vencedores dos confrontos voltam a se enfrentar. E aí eu me lembro que o Botafogo eliminou o Taubaté nos pênaltis. Até foi o ano que o Taubaté revelou um meia chamado Sapata. O Botafogo o levou para General Severiano, para o Rio de Janeiro. Eu não sei por onde anda o garoto, parece que ia voltar para o Taubaté, não sei como é que está a situação dele. Mas o Taubaté e o Botafogo já se enfrentaram aí recentemente. E se vencerem hoje, estarão classificados, farão um jogo domingo apenas para cumprir tabela, para definir quem fica em primeiro e quem fica em segundo. Aí jogam com muito mais tranquilidade. Acho que a situação do Botafogo é mais fácil, esse Estrela de Março aí é o mais fraco do grupo. O Águia de Marabá tem já uma tradição de disputar a Copinha, tem um time profissional que joga a Copa do Brasil de vez em quando, tal, já jogou até contra o São Paulo recentemente, e aí o Taubaté pode ser que tenha mais problema. Primeiro jogo é do Taubaté, 7h30 da noite, depois tem o jogo do Botafogo fechando esta segunda rodada em Taubaté, que já pode então, repetindo, ter tudo definido em termos de classificação, se o Burrinho e o Botafogo vencerem os seus jogos. Boa. Um time grande que joga hoje também é o São Paulo. Ontem a gente acabou não proseando aqui, Carmo, mas o Palmeiras que venceu o time o Real, lá de Roraima, mas com um golzinho. Roraima. Você deve ter comentado ontem, mas eu queria ouvir de novo a sua pequena golzinho. Ô, rapaz, os caras também, a gente de longe viu que a bola não entrou, rapaz. Mas você sabe que na hora do chute, olhando daquela visão da cabine, me pareceu que a bola entrou. Daí o Bandeira, que está lá na reta da linha de fundo, é ele que tem que ter a visão, corre, chacoalha a bandeira e corre para o meio do campo. Daí você vai ver o replay de uma câmera similar onde está o Bandeira, a bola não entra, ela dá um palmo fora do gol, bate no travessão e sai. Né? Por sorte, esse foi o 4º gol, né? O jogo foi 4-2, porque se tivesse empatado o jogo, aí o pessoal ia reclamar muito, tá vendo? Aí já começou, né? A ladroagem, a rapinagem, aí a favor do time palmeirense. Mas o Palmeiras ganhou por 4-2, o Palmeiras ganhou por 4-2 lá, e o jogo de muita movimentação. Não sei se esses Palmeiras aí, muitos jogadores que poderiam jogar até vão ficar no profissional, não vão atuar aí no sub-20, né? O Palmeiras, ele sempre prefere isso. O ano passado ele tinha um time que, se jogasse completinho, era o grande favorito, mas 5, 6 jogadores ficaram no profissional, e aí o time acabou parando lá nas quartas de final. Mas ganhou. E ontem nós tivemos o empate do Corinthians, né, que foi um resultado surpreendente. O Corinthians não está fazendo uma grande campanha até agora, não. Ele estreou ganhando do Trindade de Goiás por 1-0, um gol no finalzinho, num jogo em que o goleiro do Corinthians é que salvou o time, e ontem ficou no 0 com o Luverdense lá de Lucas do Rio Verde. O Corinthians está atrás do 15 de Jaú, que lidera o grupo. Os dois times vão se enfrentar no fim de semana. O empate garante a classificação do Corinthians. Vamos ver aí o que acontece. Ontem, na segunda-feira, a gente teve muitas goleadas, Curitiba goleando, o time ganhou de 9, outro ganhou de 7. Ontem não, ontem o placar foi mais reduzido, né? O Cruzeiro só ganhou de 1-0 do Sport de Patos, 1-0 apenas. O América Mineiro fez 2-0 no Atlético do Piauí, e por aí foi, né? O Atlético Paranaense ganhou do Maricá por 1-0, tivemos 0-0 no jogo do América de Rio Preto com a Inter de Limeira. Vamos caminhando aí. Essa primeira fase da Copa São Paulo é uma festa, né, Conrado? São 128 times, dos quais muitos apenas vêm para mostrar o uniforme, falar, tem um jogador aqui, outro ali, né? Depois, nem na segunda fase, quando ficam 64, o nível ainda é bom. O nível só dá uma melhorada mesmo, é a partir da terceira fase com 32. Mas eu não sou contra
o fato de você ter tantos times, não, porque é uma competição aberta, é a chance que todo mundo quer ter para jogar a copinha, né, Conrado? Então, que seja 128, 240, se tiver data para isso, põe o pessoal, tiver espaço, tiver campo, tiver cidade que queira sediar a copinha, porque é caro, aí você vai colocando o pessoal para jogar. Pensar que a copinha começou em 1969 com 4 times, né? Corinthians, Palmeiras, Nacional e Juventus, né? 1970 repetiu, 71 vieram os times do Rio, e aí começou a aumentar, e agora já há alguns anos, com 128 clubes, 32 sedes, né? É muito legal, os times pequenos buscam o espaço. Mas, Conrado, você sabe qual foi a última vez que um time pequeno ganhou a copinha? Porque no começo era facilidade. 2006, eu estive dando uma olhada, porque eu falei, poxa, faz tempo, 2006 foi o Figueirense que foi o campeão. De lá para cá, nós tivemos de 2007 para cá, os títulos só, o Cruzeiro ganhou uma vez, o Internacional ganhou uma vez, e aí é Palmeiras, São Paulo, Corinthians, muito mais vezes, Santos e Flamengo. E o Internacional ganhou uma vez só. Então, quer dizer, os times grandes passaram a predominar também na copinha. Porque lá atrás, a gente teve Santo André, Paulista de Jundiaí, Figueirense, América de Rio Preto, Nacional da Capital, América Mineiro, nossa, Marília ganhou em 79, a final contra o Fluminense. Então, a gente tinha os times pequenos, porque eram menos times que jogavam a competição, e os grandes também não entravam assim sedentos, né, para ganhar a copinha, coisa e tal. Paulista Jundiaí ganhou do Corinthians, Santo André ganhou do Palmeiras, o Roma de Barueri, que nem existe mais, era um time cheio de gato lá, cheio de jogadores de 40 anos, ganhou do São Paulo na final. Aquele título devia ser caçado do Roma e entregue para o São Paulo, viu? Porque o Roma, ele tinha uns 10 jogadores de 23, 24 anos lá, foi uma vergonha aquilo lá. Então a coisa já foi desse nível, mas agora, quer dizer, de 2007 para cá, são 18 anos que só ganha time grande. E esse ano acho que não vai ter mudança, não. E você vê, o Figueirense, que foi o time que venceu em 2006, ainda é um time que costumeiramente figurava aí na Série A, né, por muito tempo, teve grandes jogadores, o brasileiro, então é um time pequeno, mas ainda assim não tanto quanto esses outros. Time médio, falou, né? O Paulista Jundiaí, realmente, o Marília é um pouquinho maior. E, Carmo, eu concordo com você a respeito dessa democrática Copinha São Paulo, porque a gente já tem aqueles campeonatos no estilo como da no profissional, né? O Brasileirão, a Libertadores, a Copa do Brasil. Então, esses sim reduz. E aí você pega né, a Copinha como um campeonato. 400 pau para sediar a Copinha, viu, Carmo? Há 2 anos atrás, São Sebastião aqui é uma cidade que foi ver para sediar a Copinha em 2023 e custava 400 pau. Você falou que é caro mesmo. É caro. Então, 400 muito caro. Última vez que eu sabia, estava na casa de 200, 250, né? Porque, para quem não sabe, né, Conrado, está nos acompanhando, até o pessoal São José dos Campos raramente é sede da Copinha. Taubaté faz 22 anos que, de maneira seguida, 22, 23, 26, sei lá, acho que começou em 2000, 2001, todo ano Taubaté muda prefeito, muda partido, muda ideologia, mas a Copinha é sediada em Taubaté. Não sei se tem desconto, né? Porque o Reinaldo Carneiro Bastos está lá na Federação Paulista de Futebol. Mas para ter a Copinha, não é o clube que quer. Bom, tudo bem. Então quem tem que fazer é a prefeitura, que tem que assinar um contrato com a Federação Paulista e pagar esses 400 mil que você está falando agora, que são referentes à logística, ao hotel dos clubes, alimentação, estádio, segurança, é tudo uma verba grande aí que sai do bolso da prefeitura. Aí você pergunta, vale a pena? É uma interrogação que você tem que analisar. Se a prefeitura tem um dinheiro sobrando, está tudo bem, saúde está em dia, não tem buraco na rua, não tem criança sem vaga na escola, opa, tá beleza, vamos investir aqui um pouco e ver o que vai acontecer. Porque os times mandantes, vamos pegar como exemplo o Taubaté, o máximo que o Taubaté fez até agora foi passar para uma terceira fase. Ele nunca chegou mais adiante aí na história da Copinha. Então, quando tem a Copinha em Taubaté, a expectativa fica naquela, qual é o time grande que vem para a cidade? Tem Copinha, tem cidades aí, Conrado, que não tem time grande. O time mais famoso que vai para lá
o Batatais. Quer dizer, então você não tem uma atração. Agora, quando vem principalmente um grande de São Paulo, Palmeiras, Santos, São Paulo e Corinthians, para Taubaté, pronto, enche o estádio e a maioria da torcida vai para ver o time grande. Então é um entretenimento. Não é exatamente para você pegar o time da casa e fazer, bom, agora eu vou mostrar o nosso time aí, que tem isso aí. Quando você está com um time bem montado, bem arrumado, coisa que o Taubaté já teve aí há algum tempinho atrás, aí é mais legal. Mas muitas vezes a cidade quer apenas dar lazer para a sua população, e aí a prefeitura acaba sediando, né, a Copa São Paulo. Você tem Assis, tem Santa Fé do Sul, tem cidade aí que não tem nem time jogando o campeonato, mas acaba sendo uma das subsedes da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A federação quer ser sede, tem que pagar, tem que honrar os compromissos aqui para que tudo esteja em dia, né? Essa é uma discussão que pode ir até mais além, não cabe o tempo aqui, mas a mesma coisa para jogos regionais, jogos abertos, que a cidade investe em milhões e você fala aí, né, vale a pena, não vale? Você sabe que você falou que Taubaté cedia há 22 anos, né, a Copinha, e por aí. Eu estava fazendo umas contas aqui, eu tô com 37, então provavelmente tenha sido o primeiro ano. Eu assisti lá no estádio do Burrão, Palmeiras e Vitória, 3-2 Palmeiras, eu tinha 15 anos, aquele time de Wagner Love, Deola, Diego Souza, não o Diego 2003, Souza, o mais famoso, aquele outro Diego Souza, lá na meiuca do Palmeiras, o seu, toda essa rapaziada aí que depois figurou no profissional. Eu cheguei a assistir, lá no Joaquinzão, 3-2 Palmeiras. Ai, faz foi tempo, o ano, hein, Carmo? Olha só, 22 esse ano foi 2003, esse ano aí, tá? Era o time do técnico Carmelo Colombini, que era o técnico do Palmeiras, o diretor era o Márcio Araújo, e foi quando o Wagner Love ganhou o apelido de Love em São José dos Campos. Ele era o Wagner, o centroavante, que tinha vindo do Rio. E o Palmeiras estava sediado em São José, passou aqui a fase em São José, depois jogou em Taubaté, contra o Vitória, né? E aqui na noite, Joseense, aí na madrugada, o Wagner, de repente a diretoria encontra o Wagner lá pela Nelson Dávila, com as meninas, passeando, levando pro hotel, aí vai ser, aí o Márcio Araújo, vamos dispensar o jogador. Então o pessoal, não, ele é muito bom, menino, 19 anos, né? Foi pra noite, aí ganhou o apelido de Wagner Love, o artilheiro do amor, né? Era um bom time. E o Palmeiras esse ano foi vice-campeão, viu? Perdeu nos pênaltis pro Santo André. Foi uma das surpresas da competição. Ô, Carmo, você não sabe brincar, né, cara? Eu tiro umas coisas da cachola aqui que eu lembrei, você já sabe o histórico do jogo, o histórico de... Eu já lembro. Enciclopédia, o Carmo não sabe brincar, rapaz. Carmo, saindo um pouquinho da Copinha, Neymar renovou com o Santos, hein? Boa notícia aí, ou não, né? Não sei. Pelos lados lá da Vila Peixeira... Se o Santos fosse rebaixado, o Neymar ia pegar as coisinhas dele, os paninhos de bunda e ir embora. Agora, com as mansões que ele já tem lá e o Santos se livrando do rebaixamento, vai ficar mais um aninho lá. Fez por um ano o contrato, disse que vai entrar firme esse ano e vai, né, reviver a parceria artilheira com o Gabigol, que segunda-feira foi apresentado no Santos e está de volta. O Gabriel Barbosa, o Gabigol, que faz 2 anos que não joga bola, né? Em 2024 no Flamengo ele enrolou e em 2025 no Cruzeiro ele não jogou. Faz 2 anos que ele não sabe o que é jogar bola. Então, com o Tite não ficaria no Cruzeiro mesmo, comentei isso aqui segunda-feira, porque afinal de contas, né, o Tite nem na seleção o levou no seu melhor momento no Flamengo, quando ele ganhou o Libertadores para o Flamengo, o Tite não quis saber dele, então não deve ter algum problema mais sério, grave, pessoal entre os dois, principalmente por parte do Tite para o Gabriel. Então ele volta para o Santos, está preparado aí para receber vaias e tudo. Será uma boa contratação? No momento eu acho que não. Só que vai que o rapaz desande a fazer gol aí com o Neymar, aí daqui a pouco a gente fala, eu falei, né, que ele era uma boa contratação, então tem que esperar, viu, o Conrado, ver se vai dar certo ou não. Não sei. O Santos está apostando aí no marketing, que o Marcelo Teixeira gosta muito de fazer, ao trazer o Gabriel de volta para jogar com o Neymar. O Neymar ainda é, no meu modo de entender, o último craque que surgiu no futebol do Brasil. Faz 15 anos que o Brasil só tem um craque, que é o Neymar. Vini Júnior não é craque, é um jogador mais do que comum, que corre lá pela ponta,
Coutinho, Rodrigo também. surgiram aí, Rodrigo não, Hendrick, Lucas Moura, e isso aí, todos jogadorzinhos, nota 6, nota 5, nada de extraordinário. Então, o Neymar é o último dos moicanos, craque, realmente diferenciado, elogiado por Neymar, por Messi, por Cristiano Ronaldo, como um jogador diferenciado. Tomara, né, Conrado, que ele se dê muito bem agora no Santos nesse primeiro semestre, não se machuque mais, leve uma vida de atleta e não de jogador de futebol, pare de viver à noite aí, sem compromisso, se dedique mesmo, porque o Casimiro falou isso, o Thiago Silva falou isso, teve um outro da seleção, o Danilo falou isso, precisamos do Neymar na Copa do Mundo. Que ele fala, precisamos ter alguém diferenciado lá, o adversário se preocupar, gente, né? Falar, peraí, o Neymar tá aí, bota 2 para marcar ele, né? Então, a última Copa, né? Ele estava carregando o Brasil para a semifinal, e contra a Croácia, não fosse aquela bobagem de todo mundo sair atacando, tomar aquele gol num contra-ataque na prorrogação, e ele estava ganhando o jogo para o Brasil e teria grande chance depois contra a Argentina, e acabou o Brasil perdendo nos pênaltis lá para a seleção da Croácia. Enfim, tomara que dê certo, torço por ele, viu, o Conrado? É isso. E quem pode estar no mercado também, Carmo, tá uma polêmica danada aí, o Hulk, né? Aliás, o São Paulo, ele consegue estragar tudo, arrebentar, né? Todo o time que ele passa, né? Impressionante. Time, o Hulk, que era o último dos moicanos, como você disse, ali, do Atlético, o último cara do Atlético, o cara que carregou o time nas costas, agora o staff do Atlético pediu a rescisão amigável e já tem clube de olho, o Hulk se manifestou sociais, mas muito provavelmente falou que vai cumprir, mas é aquele jogo para não sair mal com a torcida, não deve continuar. São Paulo, hein? A última, São Paulo é um problema para dirigir o time e para gerenciar o elenco. O ego dele é muito grande, né? Tem que ser ele acima de tudo e tal. Então não tem jeito. Mas a última notícia que saiu é que o Hulk realmente vai cumprir o seu ano de contrato com o Atlético. Deve cumprir daquele jeito, né? Meia boca, né? Joga uma, fica 2 fora, tal. Tem uma boa proposta do Fluminense, está em alta ainda. O Hulk poderia, sem dúvida alguma, sair do Atlético e ir para um outro time e jogar mais. Está com 37 anos, jogando bem, e desde que veio para o Atlético Mineiro, ganhou títulos, se tornou ídolo da torcida e joga com dedicação, profissional. A gente viu aí em alguns momentos, né, Conrado? Ele machucado, fazendo tratamento em casa. Ele tem tudo na casa dele para não precisar ir para o clube, ele se trata em casa mesmo, faz todo o tratamento, leva muito a sério a profissão, por isso está jogando aí em alto nível até essa idade. Parece que fica ainda no Galo mais um ano, mas sem aquela vontade toda, né? O Hulk tem 287 partidas pelo Galo, 135 gols, 53 assistências e 8 títulos. Não é qualquer coisa, né, cara? Muito pelo contrário, ninguém, né, nos últimos anos conseguiu números assim lá no Galo. E ele, desde que chegou... Nosso tempo tá estourando, mas só pra gente entrar no assunto, a gente discorre mais amanhã, o Corinthians pode virar SAF, hein? Realmente um grupo de investidores aí denominado Invasão Fiel, né? Estão querendo transformar o Corinthians na SAFiel, né? Uma SAF que promete quitar em 6 meses a dívida do Corinthians com a Caixa, né? Que gira ali em torno de 500, 600 milhões de reais, e já quitariam de imediato os 35 milhões com o Santos Laguna, que é o que promoveu aí o transfer ban, fazendo com que o Corinthians não possa contratar ninguém. Mas isso os conselheiros têm que assinar, esse grupo quer deter ali, né, transformar o Corinthians num departamento profissional. Eu não sei se isso não é a única salvação do Corinthians não, viu, Carlos? Porque não dá para ver um cenário melhor pelos lados lá de Parque São Jorge. Muitos dizem isso, só que nós já temos hoje aí mais de uma centena de clubes brasileiros que se transformaram em SAF e nem todas deram certo. Então tem que ver, tem que tomar... Quando surgiu a SAF, a grande salvação, todo mundo que fizer SAF vai virar um Real Madrid, um Bayern de Munique, né? Você viu que o Vasco não aconteceu isso, o próprio Cruzeiro não aconteceu isso, tem clubes que fazem diferente, que é o caso do Bahia, que tem uma
uma parceria com o Manchester City, a cada um com o seu jeito, mas não é assim, não é só, transformou em SAF e pronto, precisa ver realmente, o conselho tem que aprovar, o clube tem que ver direitinho se vale a pena. A situação do Corinthians é dramática financeiramente, mesmo com todos os problemas, o time ainda ganha títulos, né, terminou aí o ano como campeão da Copa do Brasil, em alta, mas com esses problemas financeiros todos aí, não dá para ir seguindo trabalhando dessa maneira. Precisa ver. Pode ser que seja uma grande solução para o Corinthians, desde que o pessoal realmente que fala que tem o dinheiro, né, Conrado? Tenha mesmo, e vá lá e coloque dólar sobre dólar, né, euro sobre euro e pague todas as contas. Se isso acontecer para o Corinthians, vai ser sensacional. É isso. Bom, Carmo, esse foi o bate-papo esportivo de hoje, nosso tempo já está estourado. Tamo junto, até amanhã, uma ótima quarta-feira para você, Carmo. E aí amanhã a gente repercute também como é que foi a copinha dos nossos times regionais aqui em Primeira Hora Regional. Forte abraço para você, para Carol, para toda a produção e todo mundo que está com a gente aqui em 102.9 no YouTube da Band Vale. Tamo junto, Carmo, valeu! Vamos acompanhar. Abraço, Conrado, para você, aos amigos todos que nos honram com a audiência aqui no Bate-Papo Esportivo. Ótima quarta-feira, gente. Até mais. Saia do impedimento. Na Band Vale, Bate-Papo Esportivo, com Cláudio Nicolini e Antônio Carmo. Oferecimento New Clean, sempre inovando. Vinac Consórcios, há mais de 45 anos realizando sonhos. Instituto Homem, descubra a simplicidade